Fala, meu povo, bom dia. São 5 horas da manhã. Saí pra fazer uma corrida despretensiosa hoje. A minha meta é só uma, é chegar lá na hard. Por quê? A moto tá na oficina, a bicicleta furou o pneu na sexta, a Vivian precisa do carro para ir trabalhar e eu preciso trabalhar também. Então resolvi usar o hobby como meio de condução hoje. Eu tô indo até a hard. E aí resolvi ir tentar fazer esse percurso e conversar um pouquinho com vocês. Porque ontem eu fiz a minha última corrida do ano, o desafio do BOP. E o desafio do BOP foi onde começou o meu primeira prova, né? Primeira corrida paga no ano passado. Então eu julgo que eu fechei um ciclo, né? Corri um pouco antes, né? Treinava antes. E aí, quando veio a oportunidade de participar do desafio do BOP, ano passado a gente participou, fui mal pra caramba, não consegui completar todos os obstáculos na época. E aí eu quero falar um pouco pra vocês de como foi dessa vez e como foi esse ano de corridas e treinos. Olha eu, ó, apanhando a tecnologia. Então, aí falar um pouquinho, né, de como foi desde o começo. Sou ex-fumante. Na verdade o pessoal fala que não existe ex-fumante, né? Sou um fumante que não fuma. Já vou pra 3 anos sem fumar. Tive muita dificuldade pra manter o peso. Na época que eu parei de fumar, eu sempre fui, né, acima do peso, mas manter o peso quando parei de fumar foi muito difícil. Já treinava, né, fazia musculação, fazia cross. E aí resolvi começar a correr como um a mais, né, fazer um deslocamento curto de 3 km mais ou menos, da casa onde eu morava até onde eu treinava. Sofria muito, realmente era muito difícil. Consegui completar, né, os 3 km. Ixi, caminhava, sentava no meio fio. 3 km demorava mais de meia hora. E aí comecei a fazer por conta, até que um dia uma colega de faculdade disse: ah, você tá correndo e tal, você não quer uma ajuda? Tô trabalhando com assessoria de corrida. Se você quiser eu posso passar uns treininhos pra você. Lili. Obrigado, Lili. Falei, ah, beleza, vambora. E aí a gente começou. Cara, o começo é bem difícil, é bem desafiador. Mas vira rotina. A rotina vai te dando prazer e começa a ficar um pouco mais fácil. Então, dos 3 km sofrido, eu passei pros 4 sofrido, passei pros 5 sofrido. E aí surgiu a prova do BOP. Foi em novembro do ano passado. Pra quem não conhece, a prova do BOP, ela não é uma prova de corrida. É um desafio, né? Tem corrida, vai ter ali seus 2 km, alguma coisa de corrida. E o resto é obstáculo. Passar em buraco com lama, subir em morro, caminho do macaco, escalar corda. Parecido bastante com treinamento militar, sabe? E eu fui. E foi desafiador pra caramba. Foi engraçado pra caramba. E ali mesmo, no final da prova, eu tava conversando com a Fernanda Martins, minha prima. A Fernanda falou: ah, você gostou de correr
correr no mato, correr no barro. Falei, gostei, achei massa. É mais legal do que correr na rua. Ela falou assim, então você tinha que participar do circuito trail. Falei, cara, o que é o circuito trail? E ela foi me explicar que é um evento que acontece no decorrer do ano. São 4 etapas. 2025 foi Morro do Pachixinha aqui da UANA. Foi Balneário Serra de Bodoquena e Bodoquena. Rio Verde. E encerrou em Bonito, na Nascente Azul. E eu falei, cara, eu quero. Já passei pra Lili, que a Lili me passa os treinos. Falei, Lili, eu quero fazer trilha. E digo mais, já me inscrevi em 4 de uma vez. Comprou um pacote, 4 corridinhas no ano todo. Não tem como dar pra trás mais. Beleza? Beleza, e fomos. Cara, correr trilha é uma delícia. Treinar pra correr trilha, já nem tanto. A gente faz alguns treinos focando em pace, em velocidade, mas é muito mais ligado a subida, descida e volume. Então eu corria muito 15, 18, 20 km num treino pra ter rodagem. E aí isso me animou a querer fazer corridas mais longas também. Porque eu tinha feito algumas provas de 10 km prova de rua. E resolvi começar a fazer as de 21 também. E aí o treino só intensificou, né? Porque se eu já precisava de rodagem pra treinar pra trilha, imagina só pra treinar pra 21 km. E o meu ano foi de evolução até um certo momento. Correndo bastante, treinando bastante. Até que eu tive uma queda muito abrupta no meu volume de treino. Foi quando a Liv nasceu. A Liv é um presente, né? Pessoa, criança mais maravilhosa que existe. Mas como toda criança, ela exige atenção, exige cuidados. E a rotina de sono da Liv bagunçou a nossa rotina de sono, né? A minha e a da Vivi. Aliado a isso, eu tive uma mudança. A gente acabou trocando de casa. E aí, em um breve momento da minha vida, eu tinha uma criança de 2 meses, uma casa reformando para entregar, fazendo a mudança e reformando ao mesmo tempo a casa para onde a gente estava mudando. Então, a minha rotina virou de cabeça para baixo. Não conseguia treinar, não conseguia comer direito. E isso foi me causando fadiga extrema. E eu parei de treinar. Foram 3 meses sem conseguir treinar no box e sem conseguir treinar na rua. Voltei a ganhar peso porque comia tudo errado. Isso foi me incomodando. Mas não tinha muito o que fazer, né? Eu tentava voltar pra rotina, mas estava realmente sem tempo, estava realmente muito fraco. Fui no médico para fazer um check-up. Meus exames deram todos alterados. O que tinha que estar alto estava baixo, o que tinha que estar baixo estava alto. E aí, a gente começou a correr atrás do prejuízo. Voltei a treinar tem mais ou menos um mês. Antes, na época que eu não estava treinando ainda, cheguei a fazer 3 provas sem treino. Todas elas extremamente desafiadoras. Por quê? Teve uma prova da Polícia Militar que foi no sábado à noite, 10 km. No outro dia cedo, no domingo, teve uma prova da Caixa de 10 km. Eu fiz as 2 seguidas. Porque quando eu comprei eu tava bem, né?
não ia ser problema correr 20 km parcelado. E agora, em outubro, teve a corrida do Pantanal. Eu fiz 21 km. E essa foi a prova mais sofrida que eu já fiz. Por quê? Eu comecei a ter cãibra no quilômetro 11. Ou seja, praticamente metade da prova com muita cãibra. E aí, o meu tempo para 21, que é de 2 horas e 10, 2 horas e 15, foi para 2 horas e 40. Muita cãibra, muito choro, que doía, meu Deus do céu. E aí eu resolvi voltar a treinar. Resolvi me esforçar um pouco para encaixar na rotina. É claro que a Liv começou a dormir um pouco mais em horários que se encaixavam com os nossos, né? Então também isso ajudou muito. E eu tô agora, finalizei o circuito trail. A última corrida foi no começo de novembro lá em Bonito. Foi o meu melhor tempo para 14 km em trilha. Fiquei muito feliz. E eu volto pro começo do vídeo, pro assunto que me fez querer gravar. Porque pra mim foi o encerramento de um ciclo, para começo de um outro, é claro. Mas a gente encerrou um ciclo ontem. Porque ontem eu fiz o meu segundo desafio do BOP. Então a corridinha que me levou a participar pela primeira vez, ontem eu tive um retorno para ela. E como foi? Foi excelente. Terminei a prova em 35 minutos. São mais ou menos 5 km entre corrida livre e corrida de obstáculos. E por eu não estar treinando tão intenso quanto já foi um dia, eu acho que meu tempo foi ótimo. Fiquei muito feliz de ter realizado a prova, de ter terminado inteiro, principalmente, sem nenhum cansaço extremo. Pude fazer abaixo do previsto e com fôlego para ter feito mais, se precisasse. E aí hoje deveria ser descanso, mas eu tô aqui conversando com vocês. Uma coisa que é legal da gente comentar, ó, fechei 2 km, vizinho suavão, 6h20, 6h30, essa aqui é a meta. O que é legal da gente comentar é que a atividade física, ela tem duas formas de você começar ela. Ou você começa, tem prazer em fazer aquela atividade física, depois da disciplina nasce. Ou você se obriga a começar na disciplina e depois você pega gosto. Por quê? A corrida foi assim. Eu comecei para me desafiar. Achei que nunca ia gostar. Hoje era pra eu estar em casa, eu não consigo. Eu quero sair. Eu quero correr. É uma briga que eu tenho com a coach. Porque é pra correr pouco, é pra correr leve. Ela passa o treino. Mas às vezes a gente tá tão empolgado. É claro, eu tô errado, tá? Trabalho na área de educação física, eu sei que eu tô errado. Mas é tanta empolgação. Quando você faz uma coisa que você gosta, a empolgação acaba extrapolando o aeroporto. Que é a área de corrida do povo, né? O solzão já tá estralando. Não é nem 5h30 ainda. Então, como eu tava falando, a gente acaba empolgando. Mas a disciplina segura, tá? Ai, queria tanto acordar cedo e correr. Disciplina. Queria tanto gostar de correr. Disciplina. Nem todo dia tá favorável. Na verdade,
tem mais dias não favoráveis do que favoráveis. É a disciplina que mantém. Eu acho que esse é o principal benefício de você correr planilhado. É você ter um a mais que te obriga a fazer aquilo. Porque às vezes depender da vontade de botar um tênis por conta própria sem pra correr, às vezes não sai. Então, ter uma planilha, ter um acompanhamento, além de todo o benefício de controle de qualidade do seu treino, ainda tem essa obrigatoriedade que te ajuda bastante na disciplina. Inclusive esse foi um dos motivos que me fez parar de treinar pelos 3 meses. Porque eu senti que eu tava furando com a minha responsabilidade tava furando com a minha responsabilidade com o trabalho da Lili. Deu pra ver o avião, hein? Que loucura. Leva eu pra Natal. E aí eu acabei parando um pouco de correr por isso. Mas voltei mais empenhado do que nunca. E não paro mais também. E aí, pra encerrar, porque a minha ideia era ter uma conversa rápida de 3 minutos. E a gente tá indo pra 17 já. O balanço desse ano é extremamente positivo no que diz respeito aos treinos, porque eu tive uma oscilação, mas eu considero isso extremamente normal, principalmente quando a gente está falando de um primeiro ano de treino planilhado e de obrigações e tudo. Nesse meio tempo ainda tivemos mudança, tivemos a Princesa Liv. Eu considero um ano de muita evolução, porque se a gente pegar os últimos 15, 18 meses, eu passei de uma pessoa que treinava muito bem com força, muito pouco cardio, demorava mais de 30 minutos para fazer 3 km, fumante, ex-fumante, ou fumante em recuperação, para alguém que sim, corre uma meia maratona. Então, acho extremamente benéfico o balanço. E o que eu posso dizer pra vocês é: tem que começar. Não espera gostar. Se esperar gostar não vai rolar, tá? Não vai. Começa primeiro e gosta depois. Isso serve pra corrida, isso serve pro crossfit, isso serve pra musculação e qualquer outra atividade física que não seja necessariamente ligada ao lazer ou recreativo, tipo jogar bola, sabe? Pra você que quer começar uma atividade física, o que eu posso indicar pra você? A gente tem a Hard Work CT ali no Lar do Trabalhador, pertinho da Praça do Papa. A Hard tem um grupo de corrida, chama Hard Run. A gente se encontra todo domingo aqui, ó, na frente da base aérea de Campo Grande. E pra quem quer planilha, eu tenho a Liliane Flores, a coach, a braba, a mestra, que também vai te ajudar, seja você iniciante, intermediário ou já avançado. Pro ano que vem, o foco é corridas de longas distâncias e trilha. Longas distâncias que eu tô falando é no mínimo 21. Corridas de 21. Minhas trilhas também serão de 21. Fiz 14, né? Esse ano. Quero fazer 21 em 2026. Esse é o foco. Circuito Trail, se Deus quiser, de novo. Pantanal Ultra já tá na mira também. E aí a minha meta é começar a criar um pouco de conteúdo de rotina
de treino, de corrida, falar um pouco de material, porque quem corre sabe como é bom comprar um tênis. E às vezes a gente vai começar a correr e não sabe que tênis comprar, que é o nosso ponto de encontro. E aí eu posso ajudar, porque é um assunto que eu gosto. Então às vezes a gente conversa um pouco sobre isso também, sobre tênis, mochilinha de hidratação, sobre as provas que vão ter em Campo Grande. Então é um compromisso que eu tô fazendo de começar a criar um pouco esse tipo de conteúdo para tentar ajudar quem ainda não corre a começar a correr. Beleza? Tô com 4 km aqui. Vou fechar 6 mais ou menos, que é a distância que dá da minha casa até a Hard. Mas a gente encerra por aqui hoje. Prometo que eu volto. Valeu!